Voltando a falar com o Dr. Luciano Schrellow, vamos apresentá-lo também como delegado da seccional do Conselho Regional de Medicina. Quais são as áreas abrangentes dessa seccional, doutor? Bom, a Delegacia Seccional de Novo Hamburgo, a Delegacia do CREMER de Novo Hamburgo, ela é bastante abrangente. Nós vamos pegar Montenegro e de Montenegro para cá, então, Portão, aquelas cidades que margeiam ali aquele vale ali, vai subindo, pegando Ivoti, Lindolfo Collor, Presidente Lucena, chega a Morro Reuter, Dois Irmãos, né? Desce a Novo Hamburgo, é claro, Campo Bom, e aí Sapiranga, Igrejinha, Parobé, Rolante, Riozinho, Taquara. Ao todo são 29 cidades, com certeza eu deixei algumas de fora, porque não estou assim, com a geografia completamente, né, na ponta da cabeça. Mas é uma delegacia que pega uma área bastante grande. Então, nós temos cidades, vamos dizer assim, satélites, que são Novo Hamburgo, Montenegro e Taquara, que são as cidades que têm o maior número de colegas atuando. Sem dúvida, Novo Hamburgo, com aproximadamente 1.000 médicos já atuando, entre os cooperados da Unimed, os não cooperados da Unimed, os médicos que vêm para concursados da Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo, os médicos terceirizados que vêm atender em Novo Hamburgo. Então, mesmo recebi uma listagem do CREMERS, onde já passam de 1.000 médicos aos cuidados da Delegacia Seccional de Novo Hamburgo, sendo que a grande maioria de Novo Hamburgo, lotados em Novo Hamburgo. É uma responsabilidade. Como é que está assim a procura ou a convivência com os médicos numa área tão grande? É muito difícil lidar com isso? Como é que está essa organização toda? Sim, é impossível lidar com isso. Veja bem, né, temos uma boa relação com o Sindicato Médico de Novo Hamburgo, e quando passava na administração passada do Dr. Anders Killing, que nós tivemos uma atuação bastante conjunta, qualquer atividade extracurricular que nós fôssemos desenvolver, mesmo naquela época do novo Código de Ética, discussões assim de necessidade da prática do dia a dia do médico, nós tínhamos que lançar mão do evento dentro da sede do sindicato, que é uma sede muito confortável, gratuito, acompanhado de jantares, acompanhado sempre de alguma parte social junto, e mesmo assim, dificilmente nós passávamos de 50 a 70 colegas. Então, para te teres uma ideia, como é difícil a união do médico, como está difícil a relação do médico, como está difícil a parte de convívio com o médico. Eu sei que isso faz parte do dia a dia, do corre-corre, é consultório, é hospital, é posto de saúde, tem a família, tem os seus afazeres também em casa. Então, assim, as pessoas realmente assim estão assoberbadas de trabalho, os médicos estão assoberbados de trabalho, e isso tem dificultado o convívio, a relação extra-consultório, extra-hospital. Tá. Essa dificuldade, ela é até histórica, né? Mas isso também está influenciando muito nessa nova política de saúde, em que os médicos estão sendo muito criticados pela ausência em alguns lugares, pela falta de médicos em alguns lugares, a ponto de quererem importar médicos, né, em torno de 6.000 médicos em Cuba. Essa situação que o governo federal está colocando para os médicos e para a Associação Médica, o Conselho Federal de Medicina Nacional. Sim, olha só. Em 8 de março nós tivemos a nossa reunião anual das delegacias do CREMERS em Porto Alegre, na sede do CREMERS, onde foram discutidos exatamente isso. A situação do médico no estado do Rio Grande do Sul, que não é diferente do resto dos estados da federação. Vejam bem, isso é um problema do Brasil todo. O que acontece? A saúde pública. A saúde pública depende do poder público. O poder público
cada vez mais eles estão usando a lei de responsabilidade fiscal como usar um bloqueador para promover qualquer tipo de melhora na situação salarial do médico. Não só salarial, mas uma questão que precisa ser socioeconômica, digamos assim. Porque para você achar um médico para trabalhar, e por favor, não é nenhum demérito isso, mas vou citar alguns municípios: Turuçu, interior de São Cepé, interior de Três Passos, interior de Santa Rosa, interior de Uruguaiana, ou seja, nos lugares mais longes dos grandes centros, dos lugares mais longes da capital, tem que haver um incentivo. Por que tem juiz nessas cidades? Por que tem delegados nessas cidades? Por que tem promotores nessas cidades? Porque eles têm uma política que faz com que o promotor receba, o juiz ou o delegado, receba algumas benesses para estar lá. Ele recebe auxílio moradia, ele recebe, e depois ele vai galgando promoções até que ele venha para um grande centro. Então, por que não fazer o mesmo com o médico? Por que não promover essa estabilidade para o médico? Não adianta nada tu chegar como prefeito lá e dizer: olha aqui, eu quero contratar médico agora e vou pagar 25, 30 mil, como está acontecendo. É bom salário? Sim, é bom salário. É um ótimo salário. Mas pensa bem, você vai ser o único médico ou o único especialista numa cidade, numa localidade, em que você vai ter que, se você é o único médico, você tem que estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí, eu vou ser bem sincero contigo, ninguém aguenta. Eu recebi ligação de Três Passos que oferecia 50 mil reais por um trabalho de anestesia, mas com a condição de ser o único anestesista da cidade. Você sabe que não tem condições. Como é que vai ser um único anestesista 24 horas por dia, 7 dias por semana? Então, a pessoa é alocada lá e ganha um salário e não tem estabilidade, e muitas vezes não tem nada da outra parte fiscal, é um contrato no máximo seletista, muitas vezes é emergencial, sem concurso. E aí o que acontece? Acontece assim: eu trabalho para ti, mas daí o outro vizinho ali me oferece R$1.000 a mais. Eu não tenho uma afinidade por ti, eu não tenho uma coisa que vou dizer assim: não, eu vou continuar com ele porque foi ele que me contratou. Não, eu vou te deixar na mão porque eu vou ganhar 1.000 a mais ali no outro. Pronto, eu não tenho assim aquela fidelidade, aquela coisa assim fraterna, dizer: não, ele me contratou, eu vou prestar serviço para ele, porque aqui eu tenho... Não, simplesmente o médico abandona. Ora, com a baixa remuneração que está ocorrendo nos serviços públicos, a ponto de nós vermos em charqueadas o contrato de 20 horas para psiquiatria por R$1.800 salário bruto. Convenhamos, todo mundo que é médico sabe quanto custa uma universidade, quanto tempo se leva para se formar. Eu não quero me achar melhor que um juiz de direito, que um delegado, de forma nenhuma. Eu acho que eles são tão competentes quanto eu nas suas especialidades. Mas por que a gente não pode ter direitos iguais? E essa importação? Poxa, se você for construir um prédio e comprar tudo de material de baixa qualidade, engenheiros de qualidade discutível, operários mal remunerados, a chance do seu prédio ruir em pouco tempo é muito grande. O Conselho Federal de Medicina aplica uma prova para revalidação do diploma, o Revalida. Essa prova, comparada com o exame da ANRIGS, que a gente faz para termos acesso à residência médica, ela é pífia. E mesmo assim, estão lá, está tudo no sistema, é só procurar. A prova realizada ano passado teve 92% de reprovação. E vou lhe contar, as questões são facílimas. Um médico formado no Brasil, com residência médica, não tira menos que 8 nessa prova. E o índice de reprovação dos médicos cubanos e outros latino-americanos
92%. Quer dizer, quando criticam a prova da OAB, que reprova os advogados brasileiros em 90%, a prova do Revalida reprova 92% dos médicos estrangeiros. E aí, por comodidade política, vamos importar esses médicos, e vai ter médico. E que garantia nós temos que esses médicos hoje vão trabalhar no interior do estado, no interior do Brasil, e daqui 3 ou 4 meses eles vão entrar no corpo clínico do hospital, daqui a pouco eles vão estar operando, e daqui a pouco eles vão estar fazendo terapias, né? Com que qualidade? Com que rigor de controle? Então, a posição do Conselho Federal de Medicina, a posição do CREMERS e a minha posição pessoal é que não é por aí. Quantidade a gente faz para criar pinto, para criar frango, para ter produção, e mesmo assim essas produções têm todos os ISOs que fazem o controle de qualidade. Agora nós vamos abrir mão da saúde pública simplesmente do que é mais nobre, que é a qualidade do profissional que vai atender. Para o governo ter tomado essa atitude, houve assim, esgotamento de negociações com o Conselho Federal e a Associação Brasileira de Medicina? Não houve praticamente negociação. As negociações são totalmente de cima para baixo, são impostas. O médico tem sido muito mal ouvido em qualquer setor público. Desde Novo Hamburgo, quando eu me dirigi algumas vezes à Prefeitura Municipal, quando me dirigi à Secretaria de Saúde, a nível de governo do Estado, a nível de Brasil, de governo brasileiro, as reivindicações praticamente nunca foram atendidas. Então, a preocupação do governo, então, não é fazer um serviço capaz de realmente resolver o problema não só do médico e dos pacientes, mas eles querem resolver o problema deles, econômico. Com certeza, porque veja bem, Gelson, eu não tenho nenhuma preocupação com o meu mercado de trabalho, com os médicos que serão importados. Não, eles não vão botar o meu trabalho sob nenhum risco. Eu vou perder pacientes para os cubanos. Não, de forma nenhuma. E tenho certeza que todos os especialistas, tanto de Novo Hamburgo como do Estado, como do Brasil, não estão preocupados em perder mercado para esse tipo de colega. O que eu estou severamente preocupado é com que qualidade vai vir. E aí, nós temos o exemplo de Santa Vitória do Palmar, onde 3 uruguaios conseguiram na justiça o direito de trabalhar lá, ganhando abaixo de R$2.000 por 40 horas semanais. Veja bem, a minha empregada doméstica não trabalha 40 horas e ganha mais do que isso. E acho que ela merece. É o trabalho digno dela. Ela trabalha, ela presta o seu serviço e ela recebe por isso. Certo? Agora veja em que ponto vai ficar a situação. Então, assim, é a questão toda. É mais fácil encher e pagar menos, mas isso não vai ser a realidade. A realidade é que daqui 5 anos, 10 anos, nós vamos estar com uma leva de colegas totalmente assim, com um nível de ensino médico desconhecido, aquém das universidades brasileiras, aquém dos serviços de residência médica, porque esses médicos vêm todos eles sem especialização. Eles vêm dotados de uma especialização de programa de saúde da família, mas eles não têm capacidade de fazer um diagnóstico de uma moléstia aguda que muitas vezes é séria. Então, assim, eles vêm preparados para fazer o tratamento, vamos dizer assim, uma triagem no programa de saúde da família. Mas é lá naquele lugar que vão estar as principais doenças, as principais moléstias. Então, vai ser para dizer, agora tem médico lá, mas, poxa, a população merece receber esse tipo de atendimento? Como eu estava falando, a remuneração é uma parte importante, mas
O outro lado é a estrutura oferecida ao médico também, né? Se lá naqueles aqueles municípios lá bem distantes não tem uma estrutura bem feita para o médico poder atuar, né? E ele não tem um conhecimento e uma estrutura capaz de sustentá-lo para atender bem, para fazer procedimentos, tanto faz para os médicos daqui e os médicos cubanos vão ter as mesmas dificuldades, né? E muito mais ainda eles por não conhecerem a nossa realidade. Então a população vai ter que ter um cuidado muito maior e vai estar sujeito muito mais a ter problemas no atendimento e nos seus tratamentos médicos, né? Com certeza. Veja bem, e aí essa questão do aparelhamento, das condições do ato médico em si, não é particularidade essas dificuldades lá no interior do estado, nos lugares mais longínquos. Eu vejo faltar gás aqui em Novo Hamburgo, ali em Presidente Lucena, lá em São José do Hortêncio, né? Doutor, não deu para fazer o curativo essa semana no posto porque estragou a máquina que faz esterilização e não teve gás a semana toda. Então, isso dificulta sob todos os aspectos. Quando se fala em hospital, bloco cirúrgico, centro obstétrico, aumenta mais ainda a responsabilidade. Aí a gente vê as agruras, por exemplo, de uma mãe com um nenê recém-nascido em Santa Vitória do Palmar, veio fazer aqui em Novo Hamburgo o seu parto de alto risco. Pensa bem, atravessar o estado de cabo a rabo dentro de uma ambulância, porque lá, Rio Grande, Pelotas, né? Que mais lá mesmo Santa Vitória do Palmar não tinha condições de fazer um parto gemelar, que é um parto de maior risco. E por que não pode fazer lá? Porque o médico que está lá, ele sabe hoje das suas responsabilidades. Ele sabe que se acontecer alguma coisa, o juiz vai cobrar dele. Mas o senhor fez porque então não se faz mais. Então o que acontece? Não, isso eu não vou fazer, porque eu não tenho condições de fazer nesse hospital, e se acontecer alguma coisa errada, não é o Estado que vai ser responsabilizado. É o juiz que vai me cobrar por que eu fiz. É o meu conselho regional que vai me cobrar. Doutor, o senhor sabia que não tinha condições, por que o senhor executou o procedimento lá? Então, é o que nós estamos vendo acontecer hoje. Eu não posso fazer cirurgia arterial num hospital que não me ofereça condições. Então, não me convide para fazer um aneurisma de aorta lá em Ivoti. Por quê? Porque o hospital é ótimo, é muito bom, mas eu não tenho condições para fazer o tal procedimento lá. Então, se vai para um lugar maior. Então, isso cria dificuldade. Como eu posso ser cirurgião vascular lá no interior, vamos dizer de novo, coitado de Turuçu, mas que seja Turuçu, que seja Barra do Ribeiro, como é que eu vou ser vascular lá, se eu não vou ter como fazer os meus procedimentos? Então, o que eu vou fazer lá? Vou fazer só esclerose de varizes? Mas então, por que eu estudei tanto tempo para abordar uma aorta, para abordar uma carótida? Então, eu não tenho atrativo para ir para o interior. Eu não tenho, né? Por quê? Porque jamais eu vou conseguir convencer o município que ele precisa aparelhar aquele hospital para que eu possa fazer um aneurisma de aorta. Ele vai dizer, não, você está louco com isso, olha os custos disso. Bota na ambulância e manda para Porto Alegre, para Santa Maria, para Passo Fundo, para Caxias, para Novo Hamburgo, é muito mais fácil. E isso afasta o especialista. Eu falei no CREMERS, quando tocou na minha vez de falar, que a continuar assim, em 5 anos, não tem mais especialista no setor público. Não tem. Por quê? Porque a remuneração não é condizente e porque a estrutura também não é condizente. Por quê? A cirurgia vascular melhora, ano após ano, com estentes, com endopróteses revestidas, a neurocirurgia nem se fala, né? A cirurgia cardíaca cada vez melhor. Mas melhor aonde? Melhor no Hospital Moinhos de Vento, melhor na Santa Casa, melhor no Hospital Mãe de Deus, melhor aqui no Hospital Regina, sem dúvida. E o paciente do SUS tem acesso a esses hospitais? Tem acesso a essas terapias? Não.
Então eu vou querer operar pelo método antigo, que é muito mais risco, muito mais dispendioso, muito mais trabalhoso, ou eu vou querer operar pelo melhor método, mais seguro, mais moderno, mais eficiente? Eu estudei para isso, o médico estudou para isso, para fazer o melhor pelo seu paciente. E assim vai. Vemos na Santa Casa, vejo no Hospital de Clínicas, no Hospital Conceição, que não está havendo um surgimento de novos médicos para trabalhar nesses serviços. Os médicos antigos, meus antigos professores, todos aposentados, e não houve sucessão. Os médicos novos não têm mais aquele sacerdócio bonito da medicina. Tu és mais velho que eu, tu deve ser numa época que a medicina era o que havia de mais nobre. Era um sacerdócio, era uma glória tu ser médico. Hoje tu é tratado como um profissional da área da saúde. E como tal, né, parece que tu está se eximindo de algumas coisas, do bom tratar do paciente, da boa relação com o teu paciente. E isso vai se sentir, sim. E vai se sentir aonde? No setor público. E no setor privado vai do mesmo jeito. Não pensa que é diferente. Eu tenho que fazer uma avaliação no Hospital Regina daqui a pouco. Eu vou sair daqui antes da minha cirurgia e vou passar na emergência, e é um convênio. E o valor que o convênio vai me pagar para mim ir lá é R$28, R$30. Depois tem que descontar os impostos todos. Então, assim, pense bem. Você chamar o funcionário para ver a sua geladeira que não está gelando em casa, ele vai lhe dizer, a taxa de visita é 75, 80, R$100. E é o trabalho, ele vai ter que sair da empresa dele, pegar um carro, ir até a tua casa para ver a tua geladeira que estragou, ele tem que cobrar, ele tem que receber. Mas, senhor, por que o médico tem que sair de casa e vir até o hospital, e para isso ele tem que receber só 28, 30, R$35? Dificuldade que a gente vê hoje de conseguir uma avaliação dentro do hospital de um paciente de convênio. Os colegas, quando a gente tem uma boa relação com os colegas, ele vem porque ele é teu amigo. Luciano, eu vou até o hospital avaliar o paciente porque é para ti. Então, o setor público vai mal? Vai. Mas o setor privado também está ficando difícil. Eu queria enfatizar para os telespectadores a importância que o Conselho Regional de Medicina, os próprios médicos estão dando com a preocupação no atendimento e no cuidado que as pessoas têm que ter no tratar as suas doenças. Porque muitas vezes a ideia do médico, o médico não quis tratar, o médico não sabe isso, o médico não quer atender, não quer trabalhar. Vejam bem o cuidado que o Conselho Regional de Medicina, que todos os profissionais têm em proporcionar um bom atendimento para as pessoas. Isto é o mais importante. A estrutura que estão dando para os médicos poderem atendê-los de uma forma digna, respeitosa e eficiente. É isso que é essa a preocupação dos médicos, fundamental. Certeza. A estrutura médica e a valorização do médico para que ele tenha condições de dar isso às pessoas. Não é? Então, todas essas mensagens, essas informações que o doutor Luciano está dando, é para vocês terem ideia a preocupação dos médicos em tratar bem as pessoas. Sim, isso é o ponto nevrálgico da situação. Poxa, não soma nada atender 50, 60 consultas num dia, numa manhã, e fazer um péssimo atendimento e não fazer um diagnóstico e não nem sequer dar a mão para o paciente, um bom dia, uma boa tarde, ouvir um pouco o paciente. O que a gente tem visto é que se pudesse tirar a cadeira do consultório, nesses pronto atendimentos, se tiraria a cadeira do consultório. O que houve? Toma aqui esse remédio. Poxa, mas como assim? Não examinou, não apalpou o paciente, não ouviu a sua queixa, não deu tempo para nada. Então, tudo isso é uma cultura que vai se perdendo. Como eu disse, esse sacerdócio da medicina vai indo embora. Passa a ser, um operário que tem que fazer aquela produção. E a gente vê isso aonde? Também nas empresas médicas
os convênios médicos que mantêm atendimento dentro das unidades, que também determinam, vão lá e contratam um médico, é um salário melhor que no setor público, mas lá tem que trabalhar, fazer produção. Me lembro no tempo que trabalhei na extinta Ubra, né, que eu tinha, que o coordenador veio me propor que atendesse de 5 em 5 minutos, que este era o padrão da entidade. E eu dei 2 tapinhas nas costas dele e disse, se esse é o padrão da entidade, esse não é o meu padrão. E se não é o meu padrão e não me serve, eu tenho que tirar o meu time de campo. Senhor, por favor, vamos acertar e eu vou embora. Não, mas espere, não. O senhor tem que seguir o padrão da empresa. Não, eu não vou seguir o padrão da empresa. O atendimento que determina sou eu sou o médico. E assim também na questão de exames laboratoriais, de exames de imagem. Se eu estou examinando o meu paciente e eu acho que, por necessidade, preciso de um exame mais aprimorado, eu vou pedir esse exame, Gelson, e não vou dar direito a tu questionar por que eu estou pedindo esse exame. E a gente tem visto isso muito nos convênios, e que o médico pede e o auditor do convênio simplesmente diz não autorizado. E o paciente, coitado, fica que nem um 2 de pau para lá, porque ele diz lá para o médico, eu não pedi, o meu convênio não autorizou, eu não tenho dinheiro para pagar. E o médico diz, se tu não fizer esse exame, então eu não vou te examinar, não precisa voltar. E o coitado do paciente fica assim, olhando para cima, perdido. Então, o que a gente tem que prezar sempre é realmente isso. Se o médico ainda é hoje, na pesquisa de opinião pública, a pessoa em que há o maior índice de confiança por parte da população, a gente não pode abrir mão dessa perda de confiança. Porque o consultório é um confessionário. O paciente senta aqui na minha frente e vai falar para mim os seus problemas, que muitas vezes é específico da minha especialidade, mas que às vezes vem rodeados de outros problemas que acabam afetando esta situação, seja de ordem nutritiva, seja de ordem psicológica, seja de estresse do dia a dia, mas eu tenho que saber isso, eu tenho que fazer o conjunto dos problemas do paciente que está ocasionando aquela moléstia. E isso cada vez se vê menos. Queríamos agradecer ao doutor Luciano por esses esclarecimentos sobre a especialidade dele e sobre esse programa do governo, sobre essa entidade que está representativa aqui no toda a seccional do Vale, através dele, em que a responsabilidade dos atendimentos, as reivindicações se dirigem a ele, a Porto Alegre, para poder revisar as coisas que estão sendo feitas. Mas queremos ressaltar ainda que a preocupação não só dos médicos, do Conselho Regional de Medicina, mas que as pessoas têm que ter com bom atendimento é fundamental. A briga dos médicos não é por ganhar mais, e sim por atender melhor e de uma forma mais respeitosa e ética. E essa briga está sendo muito importante dentro da nossa seccional. E essa figura, doutor Luciano, que está levando adiante. Vamos continuar nessa luta, doutor? Com certeza, eu acho que a gente não pode abrir mão nunca disso. Porque se você investiu na sua carreira, se você tem um nome a zelar, se você tem uma responsabilidade perante uma sociedade, você não pode abrir mão disso. O atendimento em massa é para epidemia, é para caos, e não é uma situação assim. O atendimento tem que ser diferenciado, o atendimento tem que ser unitário. Cada cidadão tem uma patologia e para ele que está doente, aquela patologia é o que importa. Não importa que para mim seja uma única doencinha, mas isso não é nada. Para ele é tudo. Para ele é tudo. E é muito importante discernir isso. Atendimento de massa só tende a piorar. Eu agradeço muito a oportunidade, né? Desculpe o tom de desabafo, mas é a realidade. E vamos continuar lutando pela confiança que as pessoas têm em nós, né? Com certeza. Muito obrigado.